Giba torácica ou gibosidade da escoliose. Esse é um termo muito comum e utilizado para descrever uma das deformidades da escoliose, e isso que nos traz informação, em geral, se uma curva é estruturada ou não, quando forma essa gibosidade ou giba torácica. Quer saber mais um pouco sobre esse assunto? Fica aí com a gente, eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista e especialista em cirurgia da coluna. Bom, nós estamos em junho, né? Esse é o mês de conscientização da escoliose, né? Essa é uma data original da Scoliosis Research Society, que é uma sociedade americana de estudo da escoliose. Na verdade, é a principal sociedade médica de estudo da escoliose, né? Internacional. Né, de lá que saem os principais artigos científicos, as principais pesquisas, os principais pesquisadores, os grupos de estudo, né, que ditam as diretrizes do estudo da escoliose e das deformidades da coluna de um modo geral no mundo. Né? Então foi criado esse o Junho Verde, né, que é um mês de conscientização do problema, né? A gente sabe que a escoliose infantil, principalmente, é um problema de saúde pública, muito comum, que se não tratado adequadamente pode trazer sequelas graves para os pacientes, principalmente em relação à função pulmonar, né, função cardíaca em casos mais extremos, dor, questão de prejuízo socioemocional, né, psicológico, enfim. E das deformidades da coluna, né, quando a escoliose aparece, uma delas é a giba, né, ou gibosidade, né, em inglês hump, que é aquela corcova na parte de trás da coluna. Né, e isso incomoda muito os pacientes, né, por várias razões. Né? Primeiro, estética. Né? A giba esteticamente é desagradável, muitas vezes existe dor naquela região, então onde existe a gibosidade tem uma questão também da musculatura, de tensão muscular, isso causa dor, e num passar do tempo pode haver também desgaste da coluna precoce, né, gerando dor futura. Existem casos de giba muito proeminente, o problema de dormir, de deitar na cama, então um lado fica mais saliente do que o outro. Isso é desconfortável para deitar, por exemplo, de barriga para cima. E é uma das questões que o médico trata na escoliose. Né? Nos casos cirúrgicos, a gente consegue melhorar muito a giba torácica. Mas, na verdade, o que é a giba? Né? Acho que, antes de mais nada, é importante entender por que ela acontece na escoliose. Então, embora a escoliose ela seja marcadamente um desvio da coluna vista de frente, né? Então o indivíduo com escoliose tem o tronco muitas vezes lateralizado, e esse desvio é o que mais marca, o que mais impacta na deformidade. Hoje a gente sabe que a deformidade da escoliose ela é tridimensional. Ou seja, além dessa que eu mencionei inicialmente, do tronco, existe de lado, né, o achatamento da coluna. Então, em geral, a cifose torácica ela fica reduzida, hipocifótica, e a coluna torce no eixo dela. Então, existe uma deformidade torsional também, ou o que a gente chama tecnicamente de axial. A deformidade do eixo dela, a deformidade axial, faz com que na região torácica, tá, um dos lados fique mais saltado. Então as costelas elas torcem, e essa torção das costelas deixa todas as costelas mais proeminentes. E essa proeminência dos arcos costais é o que forma a giba torácica. Quando existe uma curva lombar, embora não tenha costela, também forma a giba. Em geral são gibas menores, né? Mas a rotação lombar
também faz com que a musculatura lombar fique saltada e aí, consequentemente, forma uma giba lombar. Então isso é muito importante na hora, por exemplo, que nós estamos examinando o paciente para entender a deformidade deles, né? Eu costumo pesquisar 3 locais diferentes de giba. Então pode ter uma giba alta aqui na região torácica, uma giba no meio, na escápula ali, no meio da região torácica pode ter outra giba e na região lombar também. Existem algumas manobras que a gente faz para perceber se a giba existe e para medir a giba também, que é a manobra de inclinação anterior do tronco ou o teste de Adam, né, do inglês Adams Test, né, que é uma manobra muito simples, né? Nós inclinamos o paciente para frente, então quem tem escoliose deve lembrar que o médico sempre pede para inclinar para frente, né? Por que a gente faz isso? Para medir, para avaliar a giba ou as gibas na coluna, né? Então nessa posição a gente costuma dar a volta do paciente, olhar ele pela frente, olhar ele por trás, porque de acordo com a posição do médico em relação ao paciente, eu consigo ver melhor uma giba mais alta ou uma giba no meio da coluna torácica ou lombar. E aí, uma vez visto as gibas, a gente vai medir as gibas, né? E isso que vai me dar um número, né, para eu entender o quanto que essa coluna está rodada nessas diferentes partes do tronco. Então a gente pode medir a giba tanto em centímetros, com uma reguinha, né? A gente consegue medir isso, meço uma por uma, ou medir a giba em graus, né? Eu posso colocar um escoliômetro e hoje, mais modernamente, até o celular faz isso. Tem programas que medem quantos graus a gente tem de angulação da giba, de cada uma das gibas. Bom, uma vez medido a giba, né, eu consigo, caso seja um tratamento conservador, conversar com o ortesista, né, a pessoa que faz a órtese, e falar, olha, essa coluna é mais rodada na região torácica média, por exemplo, né? Por quê? Porque a giba ali é maior e aí o colete vai ter mais ênfase na tentativa de fazer uma correção reversa, né? Uma derrotação dessa região. Ou então, nos casos mais avançados, que tem indicação cirúrgica, hoje em dia existem manobras, né, instrumentais específicos para a derrotação da vértebra que me proporcionam derrodar a giba. Isso é ótimo, porque isso não existia antigamente, né? Se a gente pensar há 15 anos, ou até talvez 10 anos para trás, a gente não tinha instrumentais tão bons e tão potentes para derrodar a vértebra e corrigir a giba, que é a correção axial ou a correção tridimensional da escoliose. Isso que a gente tem hoje em dia de mais avançado, de mais moderno, né? São os implantes que proporcionam a derrotação da curva. E no pós-operatório a gente faz todas as manobras de novo e mede a giba e fala, olha, a gente conseguiu corrigir, por exemplo, 70%, 80%, que é um ótimo número de derrotação da giba, de correção da giba, e os pacientes em geral ficam muito felizes com esse grau de correção, né? A gente sabe que a giba torácica é um fator de insatisfação dos portadores de escoliose. E a correção da giba, por outro lado, é uma maneira de melhorar o grau de satisfação com a cirurgia, e eu percebo isso na minha prática clínica também, como a melhora da giba impacta positivamente nos pacientes. Então esse era o assunto de hoje, giba torácica. Espero que tenham gostado. Esse é o mês da escoliose, serão 4 temas seguidos de escoliose e nos vemos na semana que vem. Até lá.